Fala pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos aqui sobre o livro Hábitos Atômicos e hoje testando um formato diferente de apresentação. Nos outros vídeos eu só gravei a minha tela e fui comentando ali as coisas, né? Mas esse formato é um formato de vídeo que eu gosto de assistir aqui no YouTube. Para mim funciona muito bem acompanhar ali os tópicos que vão ser falados. Um canal que eu gosto muito é o canal do Elton Luiz, ele fazia isso muito bem. Já faz um tempo que eu não acompanho os vídeos dele, então não sei se ele tem feito isso ainda. Mas enfim, acho que vai funcionar, acho que vai dar bom. Se não ficar legal esse formato, vocês comentem aqui, que a gente vai mudando, a gente vai melhorando os vídeos. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a primeira lei da mudança de hábito. O autor ele traz 4 leis para mudar um hábito. Mudar um comportamento, né? Ou seja, arrancar um comportamento ruim ou colocar um hábito novo, um comportamento novo na sua vida, no seu estilo de vida. E aí, cada lei tem vários capítulos que ele escreveu para poder explicar. Eu decidi condensar tudo num vídeo só, e ao invés de fazer cada capítulo de cada lei. Eu acho que ficaria muito grande os vídeos aqui, a série aqui no canal, né? A playlist. Então, assim a gente faz de uma maneira mais enxuta, porque tem bastante livros que eu quero ler e quero trazer para vocês, que eu acho muito interessante, que complementa tudo isso. Então, vamos lá. No capítulo 4, ele vem dizer para a gente de que a gente já tem muitos comportamentos, muitos hábitos que a gente faz de maneira automática. E esse fazer de maneira automática, a gente não tem consciência daquilo que a gente faz. A gente faz porque faz, não sabe o motivo, não sabe o estímulo ou o gatilho que desencadeia aquele hábito. Às vezes é um hábito ruim que a gente quer parar e a gente não consegue parar porque a gente não tem consciência do que desencadeia aquele hábito, né? De qual hábito ele está ancorado. E aí a gente vai falar disso mais para frente ali no capítulo 5, 6, se eu não me engano. Mas no capítulo 4 ele chama a nossa atenção para poder tomar consciência. Ele usa até um termo que eu aprendi estudando filosofia e antropologia. Ele traz um termo que é a autoconsciência, ou seja, é a gente reconhecer aquilo que a gente já faz, né? Aquilo que a gente faz no famoso piloto automático. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente descobriu por que a gente faz, ou seja, o que desencadeia. Vocês escutarem um barulho de fundo aí, que a minha esposa está fazendo um bolo, então ela acabou de ligar o liquidificador. Mas voltando aqui. E aí, para isso, para ajudar nesse processo de autoconsciência, ele traz a técnica do apontar e falar, que ele observou, segundo ele, quando ele foi visitar o Japão, por algum motivo, ele traz no livro o motivo, não lembro aqui de cabeça, e ele percebeu que quando ele foi pegar um trem, se não me engano, um trem-bala, me falha a memória agora, ele percebeu que os funcionários ali da estação, antes do trem sair, o maquinista ele apontava para as coisas e falava, né? Então, apertei o botão tal, fiz isso, fiz aquilo, isso aqui está de tal jeito, isso aqui está de tal forma. O cara que ficava para fora do trem, trabalhava na estação, ele apontava, porta fechada, não sei o que, tal. Então, ele percebeu, né, que isso acontecia, foi pesquisar, foi procurar entender, e aí ele descobriu que isso é uma técnica que eles utilizam lá e que reduziu em muitos porcentos, vamos dizer assim, ele traz a porcentagem no livro, eu não anotei, reduziu bastante o número de acidentes, né, de ocorrências ali. Então, essa é uma técnica, e por isso, e como que a gente aplica isso na nossa vida? Então, eu trouxe ali técnica do apontar e falar ou diário de retrospectiva. Esse diário de retrospectiva é uma técnica que eu utilizei uma vez com um paciente que eu atendi. Consiste basicamente em você pegar um caderninho ou uma folha de papel por dia e você vai anotando tudo que você fez, exatamente tudo que você fez, da hora que você acordou até a hora que você foi dormir. Então, você pode fazer ou no outro dia pela manhã ou no mesmo dia à noite antes de dormir. Aí você anota, acordei tal hora, depois que acordei fui ao banheiro, no banheiro eu escovei o dente, depois que escovar o dente eu lavei o rosto, depois sequei o rosto, depois fui para a cozinha, fiz café, tomei café, tal, e você vai descrevendo. E você faz isso por alguns dias. Isso ajuda muito nesse processo de tomada de autoconsciência daquilo que você faz, porque você começa a perceber que algumas coisas que você queria fazer, você só não faz por desculpa, né? Porque você começa a perceber que você tem tempo, que você só está dando prioridade para outras coisas.
O autor ele fala para que a gente faça essa lista e depois de fazer a lista, coloque um sinal de negativo naquilo que a gente acha ruim, e um sinal de positivo naquilo que a gente acha que é bom, e um sinal de igualdade, né, de igual naquilo que a gente acha que é um hábito ou um comportamento neutro. Então, fica aqui duas possibilidades que pode te ajudar. Eu, particularmente, tenho aplicado essa técnica e consegui, por exemplo, retomar o meu hábito de leitura. Eu sempre li, ali praticamente quase toda semana, pelo menos uma vez por semana eu lia, mas esse ano, ano passado eu era muito mais consistente, lia praticamente todos os dias, mas esse ano eu estava muito inconstante, então eu passei, por exemplo, 3 semanas sem ler. E aí, depois de ler isso, eu comecei a colocar em prática e tenho conseguido manter com muito mais frequência, lendo aí 3, 4, 5 vezes por semana. E vou retomar o hábito de ler todos os dias. Tá bom? E aí ele fala que o segredo da autoconsciência é a gente observar a vida de outra pessoa, a nossa vida, os nossos hábitos, como se a gente estivesse observando a vida de outra pessoa. Aqui não precisa dizer que quando a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa, a gente encontra o problema muito mais fácil, né? Mas para a nossa vida a gente tem uma certa dificuldade. Então, ter esse olhar, buscar ter esse olhar para a nossa vida vai facilitar muito a gente entender o que a gente faz, o porquê a gente faz. No capítulo 5, ele fala que a gente precisa ser específico sobre quando será feito o nosso novo hábito. Tem um pouquinho a ver com o capítulo 4, né? É uma continuação, obviamente, mas depois de reconhecer aquilo que a gente faz, a gente precisa definir com clareza o que a gente quer fazer. Não é só simplesmente, eu vou começar a fazer atividade física. Beleza, mas quando? Que dia? Quantos dias por semana? Em que horário? Né? Depois de qual hábito? Depois do que você vai fazer essa atividade física? E a gente vai entender um pouquinho. Né? Então, ele traz a técnica do empilhamento de hábitos, que é isso que eu te disse. Quando você define o que você quer fazer, por exemplo, atividade física, você vai fazer atividade física em quais dias da semana? Em qual horário? Entende? Então, vou fazer todos os dias, de domingo a domingo. Beleza. Já definiu a quantidade de dias, o que vai fazer, a quantidade de dias, em que horário. Vou fazer sempre às 3 horas da tarde. Beleza. Depois de qual hábito? Depois de qual comportamento? Então, antes da atividade física, eu costumo ler 30 minutos. Então, todos os dias, depois da minha leitura, às 3 horas da tarde, eu vou fazer atividade física por 2 horas. Ou seja, você foi muito específico. Você especificou tudo que poderia para poder fazer um hábito. Agora é só entrar em ação, só ir lá e fazer. Essa é a técnica do empilhamento de hábitos, né? Que é basicamente você dizer com riqueza de detalhes o que você vai fazer, quando será feito. Eu até coloquei dizer o que você vai fazer, isso que eu acabei de falar, ou colocar em uma agenda pode te ajudar. Colocar em uma agenda é o meu exemplo. Eu tenho a minha agenda, eu não vou abrir aqui por questões óbvias, mas eu tenho a minha agenda e lá eu coloco todos os hábitos, eu já deixo tudo programado. E todos os domingos, ali domingo ou na segunda-feira, eu só reajusto de acordo com a semana, porque nada é igual, né? Então toda semana tem alguma coisinha que precisa trocar de horário, né? Um trabalho que precisa ser feito antes ou depois daquele horário, um atendimento aqui, um atendimento ali. A leitura, às vezes, eu vou precisar trocar de horário porque eu tenho algum compromisso. Mas, assim, de modo geral, já está todo estruturado. O esqueleto já está ali. Então, eu já sei quais são os hábitos e comportamentos, né, fixos meus que será feito todo dia em tal horário específico. O hábito que será ancorado deve ter a mesma frequência do que vai ser instalado. Isso daqui é muito importante. Quando a gente decide colocar um novo hábito, que nem falei do meu hábito de leitura, eu coloquei ele para voltar, eu coloquei sempre antes de começar a trabalhar depois do almoço. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar todos os dias. Então, segunda a sexta, pelo menos, aí eu tenho que trabalhar. Então, antes do trabalho, eu vou ler todos os dias. Eu vou ler 30 minutos. Então, a tendência é que eu leia pelo menos de segunda a sexta-feira. Se por algum motivo eu tenho que trabalhar no sábado e no domingo, então eu também vou ler. Só que no sábado e no domingo, esse hábito da leitura, eu preferi ancorar em um outro hábito, uma outra coisa que eu já faço repetidamente, né? Então, isso é muito importante. O hábito que você deseja, que nós desejamos criar,
ele precisa vir depois de algo que a gente já faz de maneira automática, de maneira costumeira. E esse hábito que a gente deseja instalar, então, a gente deseja fazer atividade física todos os dias, a gente precisa colocar ele depois de algo, depois de um hábito que a gente faça todos os dias, porque senão não vai funcionar, a gente não vai conseguir fazer atividade física todos os dias, por exemplo. Tá? E no capítulo 6, ele vem dizer que o nosso cérebro tende a economizar energia, por isso escolhe sempre o que é mais visível e óbvio. Aqui ele vai trazer muito mais a questão de deixar as coisas, os estímulos que desencadeiam o hábito que a gente quer inserir ou remover, na verdade inserir, muito mais visível. E em relação aos hábitos que a gente quer eliminar da nossa vida, que a gente deixe eles o menos visível possível ou acabe com eles dentro do nosso campo de visão. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele, vamos dizer assim, durante toda a história da evolução, eu não sou um evolucionista ferrenho, acho que é assim que se fala, mas eu concordo com algumas coisas. Então, desde a história da evolução, o nosso cérebro ele foi, digamos que, programado, né, para economizar energia, de certa forma. Então, se você não tem o hábito, por exemplo, de tomar água, né, tem aqui minha garrafa d'água, que eu peguei emprestada aqui, não é a minha especificamente. E se você tem o hábito de tomar água, você não tem o hábito de tomar água e você quer criar esse hábito de tomar a quantidade ideal de água para você todos os dias, então fica mais fácil que você deixe uma garrafa d'água sempre próxima de você para onde quer que você vá. Que nem no meu caso aqui no meu escritório, eu sempre deixo uma garrafa de água aqui, né? Ou sempre tem uma garrafa de tereré. Se eu cansar de tomar tereré, tem um copo, eu só pego. Eu tenho um outro copo, eu só pego e tomo água. Entende? Se eu estou na sala com os meus filhos, então eu sempre levo para lá, quando eu vou para lá com eles, uma garrafa de água. Eu tenho o hábito de comprar aquelas garrafas de 1,5 litro e deixar na geladeira. Então, para mim é muito mais fácil do que eu ter que ir na geladeira, pegar uma garrafa d'água, pegar um copo, colocar lá e tomar 2 copos. Não, eu já levo a garrafa comigo. Então, esse é um exemplo que pode te ajudar. Se você... Eu até coloquei alguns exemplos que ele trouxe no livro, né? Se você tem problema com o celular, como eu estou querendo cada vez mais diminuir o meu consumo, né, o meu uso de celular, então durante o trabalho, na hora que eu entro no escritório para trabalhar, eu já não trago o celular comigo, eu já deixo ele em outro cômodo. Os americanos, o autor traz isso no livro, eles têm o costume de deixar o remédio no banheiro. Então se você, no caso deles lá, né, se precisa tomar um remédio, ele fala, deixem no banheiro, que vai ser mais fácil você tomar. Se você quer ler um livro, e você tem muito compromisso fora de casa, então deixa o livro dentro da bolsa, leva com você. Ou se você, é igual eu que trabalho, né, home office, então deixa o livro ou sempre perto de você ou deixa um livro em cada cômodo, se você tem essa habilidade de ler mais de um livro por vez. Eu não tenho, já tentei, não consegui. Entende? A respeito de dormir, ele traz esse exemplo que eu acho muito importante. Eu coloquei isso na minha vida e me ajudou bastante. Se você é aquela pessoa que onde encosta dorme, treine, né, o seu cérebro para dormir só quando você estiver no quarto. Então, se você, de novo, trabalha home office, fica mais em casa, ou fica a maior parte do tempo em casa e sente bastante sono, sentiu sono e você quer e pode dormir, vai para o quarto. Acostuma seu cérebro a dormir lá. Acostuma seu cérebro que lá é o lugar de dormir. Isso vai te ajudar bastante. Ele trouxe outros exemplos, mas que nem a maçã na geladeira é um exemplo dele, mas vale a pena se ler para entender. Evitar associações de emoções a comportamentos ruins. Por exemplo, estou feliz, logo eu como ou bebo cerveja, como algo ou bebo cerveja. Isso é um aviso que ele traz que pode ser tão benéfico quanto pode ser ruim também para a gente. Porque depois que você associou um comportamento a uma emoção, geralmente a gente associa a uma emoção que no momento ela parece muito forte, isso pode ficar muito ruim de desvencilhar. Por uma série de questões neurológicas, vamos dizer assim, fisiológicas do nosso cérebro, vai criando ali umas conexões. Enfim, não vou entrar em um assunto muito denso agora, mas se você quiser saber mais disso, você pode comentar aqui que eu gravo um vídeo sobre isso, explicando essas coisas.
E aí essas associações que o nosso cérebro faz pode ficar tão enraizadas que fique muito mais difícil de você futuramente acabar com aquele hábito, ou para quem tem problemas com vícios, por exemplo, fica muito mais fácil de recair naqueles vícios. Então, esse é uma coisa que a gente precisa ter atenção. Isso ficou muito marcado para mim. E por fim, no capítulo 7, ele fala que do segredo do autocontrole. Ele fala: as pessoas com mais autocontrole são aquelas que menos precisam exercê-lo. Justamente está muito ligado com o capítulo anterior. Se você consegue eliminar o máximo de estímulos que desencadeiam os hábitos ruins, você consegue eliminar esses estímulos da sua frente, do seu campo de visão, você não vai precisar ficar toda vez resistindo às tentações. Então, se você quer parar de comer doce, beleza, mas você sempre tem uma caixa de bombom, sempre tem uma barra de chocolate, sempre tem uma fatia húngara, uma rosquinha, alguma coisa assim na sua casa, você vai ter que ser muito mais forte para conseguir resistir e não comer aquele doce. Enquanto que se você não tivesse nada de doce na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, enfim, você simplesmente não precisaria se preocupar com isso. Né? Às vezes até sentiria vontade, vai sentir a vontade, mas vai ficar muito mais fácil resistir. Por quê? Porque não tem doce, porque, vamos dizer assim, o custo por resposta, isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade, o custo de você ter que levantar, sair, fechar a casa, se arrumar, fechar a casa, e ir no mercado, na padaria, onde quer que seja comprar, isso vai te custar muito. Então acaba que torna aquilo desinteressante, você acaba perdendo, vamos dizer assim, o tesão em comer aquilo, entende? Então, essa é a ideia de quem tem autocontrole. Essas pessoas, elas conseguem eliminar os estímulos ruins do campo de visão dela e tornar aqueles hábitos ruins cada vez menos visível. Então, elas dificultam muito o acesso àquele hábito, àquele comportamento ruim. E por isso é mais fácil para elas ter vamos dizer assim, ter autocontrole em relação a algo. Então, se a pessoa ela tem, sei lá, ela tem um problema de dependência emocional, então ela decide não conversar mais com a pessoa a qual ela é dependente emocional. Ou seja, se ela não tem contato com essa pessoa, ela não vai precisar toda vez ficar resistindo ali às seduções, às tentações da pessoa. E assim pode se aplicar em qualquer coisa, né? Ele fala uma coisa que é muito importante, que os maus hábitos se retroalimentam. E por isso a gente deve procurar eliminar todo o estímulo que alimenta o mau hábito. E eu até coloquei um exemplo ali que é: a pessoa come porque a pessoa briga, vamos dizer assim, a mulher briga com o marido. E aí ela vai e fica triste. E aí ela come porque está triste. Só que ela lembra que ela quer cuidar do corpo dela e quer emagrecer. E aí ela fica triste porque ela se distanciou do objetivo de emagrecer porque ela brigou, e ela lembra que ela brigou com o marido. Então ela fica triste por tudo isso e acaba comendo de novo, entende? Ou um exemplo melhor, mais claro, como o autor traz: a pessoa decide que vai perder 10 quilos. E aí ela fica ansiosa porque ela quer perder 10 quilos. Então, porque ela ficou ansiosa, ela come. Aí depois que ela comeu, ela se entristece e fica mais ansiosa, porque agora vai ficar um pouco mais difícil dela perder os 10 quilos. E aí ela volta a comer, porque ela está ansiosa por conta de tudo isso. Então vai girando uma cadeia, um ciclo que se retroalimenta, e ele chama de uma espiral descendente. O segredo é remover todo estímulo ruim de uma vez. Já falei isso aqui, né? Então, se eu tenho um problema, quando eu vou trabalhar, eu tenho algum problema com o celular, de ficar toda hora parando no trabalho para poder ficar pegando o celular, ou se eu vou ler um livro, toda hora eu fico abrindo o celular para ver Instagram, para ver o WhatsApp, para ver se tem mensagem, alguma coisa assim, é melhor que eu defina um lugar para eu ler. Então, vou ler no escritório. E o celular, toda vez que eu entrar para ler, o celular fica na minha cama, no meu quarto, na cozinha, em qualquer outro lugar. Se você tem problema, por exemplo, com comparação, você abre o Instagram ali e você se sente triste porque parece que todo mundo é feliz e você não, desinstala o aplicativo. Mais fácil, para de seguir essas pessoas, corta o estímulo pela raiz, tá bom? E só uma ressalva aqui nesse capítulo: às vezes vai ser difícil cortar os estímulos todos de uma vez. Isso daqui, tudo que a gente vem falando até agora, não se aplica de forma integral a todo mundo, né? Às vezes você vai precisar
do auxílio de alguém, de um terapeuta, de um psicólogo, de um amigo, de alguém para poder descobrir o que funciona para você, né, como ajustar a sua vida a partir da sua rotina, das suas vivências, das suas experiências. Então aqui o meu conselho: se você tem alguma dificuldade com algum ato, com algum comportamento, você quer remover e não está conseguindo, procure aquilo que é mais básico que você consegue fazer. Então, por exemplo, se você se sente triste porque você abre o Instagram e vê que as pessoas parecem mais felizes que você, e você trabalha, sei lá, com o Instagram, que hoje tem bastante gente que faz isso, a primeira coisa é você deixar de seguir essas pessoas, já que você não pode desinstalar o aplicativo, porque isso é uma fonte de trabalho para você. Entende? Então, deixe de seguir essas pessoas que você acompanha. Esse seria um exemplo de fazer a coisa mínima, mais básica possível. Outro exemplo, se você tem um problema muito sério com o celular, de ficar usando o celular toda hora, checando mensagem, mas você precisa ter, por algum motivo, o celular perto de você, desativa as notificações, coloque o celular no modo não perturbar. Isso também é o mínimo que você pode fazer e que já vai te ajudar. E à medida que você vai repetindo isso, você vai ganhando vamos dizer assim, uma força interior para poder tomar uma decisão mais radical de uma vez. Mas se você pode, você consegue, corte o mal pela raiz. Tá bom? Esse vídeo talvez ficou um pouquinho mais longo que de costume. Quero trazer vídeos mais rápidos e objetivos, acho que funciona melhor, né? E deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal, fala o que você está achando dos meus vídeos, né? Dê as suas sugestões. Vamos construir esse espaço aqui. Esse canal é um espaço para a gente crescer e se desenvolver intelectualmente. Eu vou trazer muito conteúdo bom de outros livros, sobretudo livros que eu leio relacionados à psicologia. Quando eu falo relacionados à psicologia, não é livro como esse, são livros realmente mais densos, né? Mas que a maioria das pessoas não estão lendo ou nunca vão ler. Livros relacionados à fé católica, porque eu sou católico e eu quero falar com o público católico. Não que eu vá excluir os outros públicos, mas tem algumas coisas interessantes no catolicismo que eu acho que se aplicam a todos, né? Enfim, eu acho que tudo se aplica a todos ali, mas se você não entendeu o que eu quis dizer, me desculpe, mas acompanhe aqui no canal. Tem bastante livros que eu vou trazer relacionados à fé católica. O próximo que eu vou ler, por exemplo, são os 7 pecados capitais. E eu acho que isso é muito importante a gente entender o que são esses pecados capitais e como isso impacta na nossa vida. Os temperamentos, eu pretendo falar, os 4 temperamentos eu pretendo falar aqui também. Mas enfim, sem me delongar demais, sem enrolar demais você aqui nesse vídeo, curta o vídeo, comente aqui o que você está achando, sua opinião, a sua sugestão de melhoria para mim, para o canal, tá bom? E vamos firme, me acompanha aqui que a gente vai crescer muito, a gente vai construir esse espaço de reflexão, desenvolvimento e crescimento intelectual, sobretudo.